Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarmos aqui para adorar, para falar de Jesus, amém? Segundou, e aqui em São Paulo tá um frio danado, né? Não sei de onde você está falando, mas queria saber se aí tá muito frio, né? Entra muita gente da Bahia, do Recife, Rio Grande do Sul, Natal, Fortaleza. Então me fale aí se por aí tá chovendo, tá fazendo frio, que aqui em São Paulo tá demais. E hoje nós vamos falar sobre batalha, né? Às vezes é batalha espiritual, batalha de perseguição, batalha de saúde, né? Que às vezes é uma batalha que estamos passando. Então, assim, em nome de Jesus, que Deus possa nos pegar nessa noite, nesse momento, nessa hora, e já vamos começar orando, amém? Quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, hoje é a oportunidade. Você pode entrar lá no canal e se inscrever, Esperança de Crescer SP, e nos ajudar a gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Já estamos na metade de junho, né? Significa que Natal tá chegando, já nós vamos começar a fazer Natal Solidário 2026. É brincadeira um negócio desse, como o tempo voa literalmente, amém? Por isso nós temos que estar com a nossa vida espiritual totalmente ativada, para que o tempo não faça que nós venhamos entrar em desespero, para que o tempo não destrua os sonhos que Deus tem para nós. Eu acabei de escrever uma legenda nas minhas redes sociais e é verdade. Toda vez que eu cumpro o propósito de Deus, eu me acho um pouco mais. Toda vez que eu me proponho a fazer a vontade de Deus, eu me fortaleço diante da circunstância a qual eu tenho esperado, a qual eu tenho lutado, a qual eu tenho dito para o Senhor, ó Senhor, literalmente está nas tuas mãos, né? E louvado seja Deus, que tudo que eu coloco na mão do Senhor parece que, enquanto eu tô agoniada ali, parece que a coisa não resolve, né? Porque tem hora que a gente fala que põe, mas não põe. Mas quando a gente coloca a paz, Fê, Deus abençoe em nome de Jesus, que eu coloco na mão do Senhor e tento esquecer daquilo, o Senhor me surpreende, amém? Que você possa praticar isso, porque não é uma coisa tão fácil assim, né? Todos os dias a gente precisa estar se alimentando. Vamos orar? Hoje nós temos um tema assim bastante pertinente. Essa batalha tem dono. Você sabia que a sua dor tem dono? Essa batalha que você está passando, essa aqui tem dono. Você tem pai. Você não é órfão, né? Então, assim, em nome de Jesus, que o Senhor nos pegue nessa noite fortemente e que nós possamos, aleluia, adorar o Senhor, mas com força e dizer, Senhor, verdadeiramente eu creio que eu vou vencer. Quando acabar essa live, você tem que estar com essa convicção, senão não tá certo, alguma coisa dá errado, porque essa batalha sua é do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Fernanda, ore aí na sua casa também, né? Vocês que estão entrando, ore. Não deixe de orar, a gente precisa ter esse compromisso, né? Da oração. Amém? Em nome de Jesus, Paizinho amado, Pai querido, papai. Em nome de Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, hoje, para falar de batalha, Senhor, toma, Pai. Toma o teu lugar, toma a minha vida, toma meu falar, o meu olhar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor, colocamos nas Tuas mãos todos os nossos anseios. Colocamos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Labiaqui, Assuna, Ras, colocamos nas Tuas mãos, Pai, os nossos problemas, as nossas batalhas. Fala conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Você pode dar glória? Você pode dizer para o Senhor, Senhor, obrigado, a vida não tem sido fácil, mas eu estou aqui, estou vivo, estou viva, estou com saúde, estou lutando todos os dias por uma vida melhor. Estou acreditando que amanhã haverá uma expectativa melhor, aleluia, em nome de Jesus.
Então é sobre isso, é sobre a palavra. Não é sobre, aleluia, as batalhas que nós venhamos passando. Então nós vamos olhar na Bíblia, prepara teu coração. Nós vamos agora para a palavra. É algo que tem que nos fortalecer. Muitas das vezes a gente vê alguns lugares, algumas congregações que faz com que a igreja dependa do homem. Nós temos que depender de Deus. Se você depender do homem, o homem ele não tem força para te fortalecer, ele não tem autoridade, ele pode te entregar uma profecia, mas ele não tem autoridade para te fortalecer. Você vai ter que ouvir uma todos os dias para ficar de pé. A palavra de Deus não, ela vai te pôr de pé, aleluia. Ela vai te ensinar a batalhar a cada etapa da sua vida, aleluia, em nome de Jesus. Então que nós venhamos, aleluia, em nome de Jesus, caia, sai. Alabacaçuia, nabarras, pedir ao Espírito Santo, aleluia, que nos dê a direção, pedir ao Espírito Santo, aleluia, que aumenta a nossa fé para que nós venhamos conseguir batalhar essas situações ao contrário que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, amém? Então prepara teu coração, a palavra de Deus hoje está em Gênesis 26, versículo 12, amém? A gente vai ler só, nem 12 versículos, né? Para que nós possamos entender o que Jesus quer conosco. E muitas das vezes as coisas não dão certo para nós porque nós não entendemos o que Jesus quer conosco. Não entendemos. Nós ficamos nos perguntando sobre A, sobre B, sobre C. Não, nós temos que entender o que Jesus quer conosco. Algumas pessoas pregam o evangelho muito sem compromisso, sem realidade, alegando que Deus está em todo lugar, alegando que todos nós somos filhos de Deus. Não, mas peraí, nós precisamos ter responsabilidade com as coisas que Deus tem para a nossa vida, a responsabilidade que nós temos com o nosso chamado, com a nossa vida simples cristã, né, em nome de Jesus. Eu estava observando a minha líder, né, como ela tem amadurecido espiritualmente, como ela tem crescido espiritualmente. E é verdade. Ela disse, olha, ser crente dentro da igreja é muito fácil, né? Mas às vezes nós estamos lá dentro da igreja, mas quando nós vamos para nossas redes sociais, a gente entende que, não sei o que algumas pessoas entendem que não tem que se guardar, né, num decote, em alguma coisa. Não, você precisa ser cristão em todo o tempo, né? Eu falo que eu olho para minhas recordações anuais e eu fico vendo, né? Só tem meu cachorro, a igreja, a oração, a pregação. Você precisa ter uma constância com Jesus, não é comigo, não é com a igreja, com o teu pastor, é com Jesus. Então tem essa constância com Jesus, amém? Vamos para a palavra? Vamos para a melhor parte. Maria, né? Lembra da palavra que eu ministrei? A Fernanda deve lembrar, né? Porque está muito recente. É a melhor parte. É a melhor parte. Vamos lá? 12 está escrito assim: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Prosperou o homem e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Todos os poços que os seus servos de seu pai tinham cavado, ainda tinha dias de seu pai. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-se de nós, porque muito mais poderosos tem feito do que nós. Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale chamado Gerá e habitou lá. Versículo 18. Tornou-se Isaac a abrir os poços de água, cavaram em dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Chamou pelos nomes de que chamaram ali seu pai. Cavaram, pois os servos de Isaac naquele vale acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Mas que perturbação, né? Quando parece que nós estamos lutando por aquilo que é nosso, por aquilo que é um direito, pelos nossos sonhos, por aquilo que o Senhor deu para nós, parece que sempre tem uma perturbação, sempre tem algo para nos importunar, né? E aí eles disseram: essa água é nossa.
E aí, porque chamou, né? Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também, contenderam sobre ele. Por isso chamou de Sitna. Partiu dali, cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou de Reobote, e disse: porque agora livrou o Senhor e prosperamos naquela terra. Aleluia, glória a Deus. A gente vai dar uma pausa aqui para depois entender aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, Isaac, ele poderia dizer: não, olha, essa água aqui é minha, né? E algumas coisas parece que nós não conseguimos assimilar. É quando Deus mostra para nós que existem pessoas ao nosso redor que têm inveja e que cria contenda. Pessoas que criam situações, né, para nos prejudicar, situações. Por quê? Porque não estão carregando a palavra. Estão carregando algo vazio e que é necessário, quem sabe, uma chocarrice para se aparecer e para criar e chamar a atenção da multidão, daquelas pessoas. Mas quando você está numa posição de Isaac, a qual você é o filho da promessa, a qual você carrega uma unção sobre você, sobre a tua história, sobre a tua casa, e aí você com certeza vai gerar inveja, né? Boa noite pela Maria Rosalina, um beijo no teu coração. E aí você vai carregar inveja, as pessoas elas vão sentir inveja de você porque você carrega algo diferente, porque você carrega a unção de Deus, porque você é uma pessoa que não desiste nunca, porque você é uma pessoa que está batalhando todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, e por isso as pessoas elas não se conformam. Existem perseguições que elas são tão espirituais, que às vezes você procura achar, né, uma solução, alguma coisa, e não acha. Mas não é, porque elas são espirituais mesmo, né? As pessoas sentem inveja daqueles que elas não sabem, elas não sabem a dor que você passou, ela não sabe a circunstância que você vem vivendo durante todos esses anos. Então ela sente inveja de vocês, então ela tenta entulhar os seus poços. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, essa batalha ela tem dono. Quem sabe hoje você está meio acolhido, está meio, sabe, triste, tá meio sem saber como resolver as suas coisas. Parece que você quer contar com um com o outro e sempre as pessoas arrumam contenda com você. Sempre as pessoas estão falando mal, mas a palavra de Deus diz para nós que Isaac, as pessoas invejavam, os filisteus invejavam, né? E chegou o momento que Abimeleque disse a Isaac: aparta-se de nós, porque muito mais poderoso tem feitos do que nós. Porque eu creio que Isaac, ele prosperava, Isaac, onde ele colocava a mão, ele era abençoado, e isso chama a atenção. Quando você é uma pessoa que não importa a circunstância que você esteja passando, e as pessoas começam a se incomodar, e apartam-se de nós. Mas aqui os filisteus disseram isso: aparta-se de nós. Tem pessoas que, para afastar você daquele contexto, daquele meio, ela vai criar uma história que não existe, ela vai tentar reunir pessoas para ir contra você naquela situação, e você vai precisar, aleluia, em nome de Jesus, de uma maturidade espiritual muito grande, de olhar, ver, entender toda aquela situação e dizer: não, eu vou cavar o poço em outro lugar. Se a pessoa vir contender comigo, eu vou, porque essa batalha tem dono. E muitas das vezes nós se fragilizamos, nós paramos, porque há filisteu para tudo qualquer lugar, de tudo qualquer situação. Mas Isaac, ele não para, ele muda, ele vai mudando, né? E Filisteu deixa bem claro sobre o espírito da inveja, sobre o brilho que o Isaac carregava, sobre a unção que tinha sobre a vida dele, né? E ele fala, né? É muito mais poderoso do que nós, né? Então a gente vê que tinha algo diferente na vida de Isaac, como tem algo diferente na sua vida. E você deve entender aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós. Isaac partiu dali e acampou em Gerá, né? E habitou lá em Gerá, tá lá tranquilo, né? A Bíblia diz que ele tornou a abrir e cavar poços, né? Igual nos dias de Abraão, seu pai, mas os filisteus chegou lá de novo e entulhou os poços de Isaac.
Eu fico pensando o tamanho da paciência que Isaac tinha, né? Porque ele troca de lugar, ele vai para a situação, ele sai de Gerar, aí ele muda para Ezeque, né? Porque a Bíblia diz que significa, ele contendeu, aleluia, conosco. E aí ele começa a contender, né? Os pastores, né, de Abimeleque começam a contender com os pastores de Isaac, vira aquele negócio. Mas eu creio em nome de Jesus que Isaac, ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma provisão, ele cria que o Deus de Israel, aleluia, em nome de Jesus, estava nessa batalha. Muitas das vezes nós queremos discutir, muitas das vezes nós queremos nos defender e não entendemos que precisamos fazer sacrifício de boca fechada, de situações que estamos passando, que não devemos dividir nem com ninguém, devemos suportar aquele momento de angústia, aquele momento de falar, de xingar. Isaac, ele está em Ezeque, e olha, o povo contendeu com ele, mas eu creio que essa batalha tem dono, tinha dono, como a nossa tem dono. Ai, missionária, mas fulano de tal fez a macumba X, Y. Gente, eu dou até risada. Aleluia. Eu fui muito vítima disso, né? Então hoje eu carrego uma autoridade muito elevada sobre isso, né? Então assim, em nome de Jesus, não tenha medo. A palavra de Deus é clara, não temas, eu sou contigo, amém? No versículo 21, ele diz que ele cavou outro poço, chamou Sitna, né? Aleluia. E partiu dali, cavou outro poço. E aí não se contenderam com ele, sobre ele, pois chamou de Reobote, porque ali livrou o Senhor e prosperaremos nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu fico imaginando sobre a nossa caminhada, né? E o tema da nossa live hoje, né? Essa batalha tem dono. Então, algumas vezes, nós estamos tentando sair de situações que aos nossos olhos é improvável, é impossível sair. E nós temos que saber o que nós vamos fazer. E aí, de repente, nós começamos, aleluia, a cavar esses poços, porque nós queremos resolver o nosso problema. Mas sempre vai ter alguém, um filisteu, alguém que vai colocar entulho lá, vai nos perseguir por inveja, por contenda. Mas em nome de Jesus, nós temos que fechar a nossa boca e dizer, essa batalha tem dono. Essa batalha tem dono, é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo. Eu fico olhando quantas vezes Isaac, aleluia, mudou de lugar, né? A Bíblia diz que ele foi para Gerar, foi para Sitna, Ezeque, Sitna e depois Reobote, que foi o lugar onde Deus deu paz para ele. E outra coisa, aleluia, demasiadamente importante para nós nesse momento, é entender que toda essa circunstância de laica é porque Deus vai fazer um reboliço para as pessoas reconhecer que você serve o leão da tribo de Judá, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus que muda a história, que é um Deus, aleluia, em nome de Jesus, que é contigo. Mas se você for bocuda, se você bater de frente com umas perseguições, porque tem umas que eu vou falar, é dolorida, eu posso te dizer, né? Mas guiada pelo Espírito Santo, e ele vai dando vitória, ele vai criando caminho. E eu creio que o meu Reobote está chegando em nome de Jesus, amém? Você crê? Então dá glória a Deus em nome de Jesus, amém? Mas qual é a maior lição nossa aqui nessa noite, nesse momento de esperança, através da palavra de Deus? É entender que essa batalha que você está passando há anos tem dono, que essa expectativa que você tem de resolver o teu problema, de estar, né, mudando a geografia da sua vida, do teu trabalho, tem dono. Você só não pode resolver da sua maneira. Quem sabe esse momento é o momento de recuar. Quem sabe esse momento é o momento de perder aparentemente. É o momento de você sair desse lugar e ir para outro lugar para que Deus possa fazer. Quem sabe esse é o momento de você observar e ver, olha, Satanás, ele anda ao teu redor, mas ele não pode tocar em você. Em nome de Jesus, ele não pode. E aí eu vejo que os filisteus reconhecem que há alguma coisa diferente na vida de Isaac, que ele era mais poderoso, que ele estava mais rico, né? E ele fala, não, aparta-se de nós,
né? Então, muitas das vezes o seu inimigo, os filisteus da sua vida, vai querer resolver as coisas meio que na força, né? Vai querer arrancar você daquele lugar, vai querer fazer esse problema se tornar o maior problema da sua vida, vai querer que você mude antes do tempo. Não, né? Deus, ele vai criar o caminho certo até você chegar em Reobote. Amém? Porque lá em Reobote, Deus sabe qual é o seu Reobote. Deus sabe qual é o momento que ele vai te levar para lá. Deus sabe qual é o momento que ele vai te dar essa paz que você tanto almeja, esse sonho que você deseja realizar em nome de Jesus. Então que você possa, em nome de Jesus, entender sobre esse momento. E nesse momento, não adianta você ser um cristão menino, rebelde, mimado. Ah, mas porque eu não aguento mais, é porque eu vou fazer dessa forma, da outra forma. Não, você vai ter que fazer como Isaac, muda de lugar, muda a sua opinião, quem sabe, uma vez, duas vezes, calado, e vai mudando, porque aquele que te prometeu, ele vai cumprir. Essa batalha, ela não é sua, ela é do Senhor. E todos aqueles que se levantarem contra você vão cair diante de ti, aleluia, em nome de Jesus. Porque o Senhor fará, aleluia, justiça sobre a terra. Em nome de Jesus, que é para honra e glória do teu nome. Porque Deus, ele é fiel, ele sabe o momento certo de fazer. E quando eu olho para essa palavra, né, eu estava ontem prestando atenção no culto ontem, o meu pastor, Deus abençoe grandemente ele, a Carla. Eu amo a Carla. A senhora Carla, poucas vezes ela sobe, mas quando ela sobe, eu não sei o que acontece comigo. Eu sinto uma unção tão poderosa e começo a chorar. Eu só choro. E onde, graças a Deus, louvado seja Deus, ela estava lá e traz experiência para nós sobre uma mulher de oração, uma mulher de posição, né? Eu não sou de puxar saco de ninguém, mas algumas coisas me chamam muita atenção, é unção. Eu gosto de estar com aquelas pessoas que têm unção, com aquela coisa. Então, em nome de Jesus, que você possa ser essa pessoa. Mas em nome de Jesus, que a gente possa também lutar pelo nosso Reobote, que é o lugar onde Deus vai nos dar paz. E eu estava prestando atenção no culto, mas já pensando e pedindo ao Espírito Santo, Senhor, eu vou ministrar o que amanhã, porque essa semana eu ministro segunda, terça, quarta, quinta. Senhor, eu vou ministrar sobre o que? Porque eu gosto muito que Deus fala comigo, porque se Ele fala é porque a palavra tem direção certa, porque ela constrói o caminho, né? E ela dá resultado, aleluia, em nome de Jesus, louvado seja Deus pelos todos os meus seguidores. Mas que você entenda que você precisa ter essa paciência, né? Você precisa ter essa paciência de esperar no Senhor. Você precisa ter essa paciência de trocar de lugar. Às vezes, eu estou em uns lugares, né, que nem todo mundo é cristão, né? E às vezes eu escuto uns assuntos que eu falo, meu Deus do céu, mas eu não falo uma palavra. Eu não falo uma palavra, eu só fico, eu não falo uma palavra. E é sobre isso que nós temos que aprender. Porque quem luta por nós, quem batalha as nossas batalhas, é Jesus Cristo, não é nós. Tudo que nós temos que fazer em nome de Jesus é obedecer. E muitas das vezes você tem dificuldade de obedecer. Você acha que Deus vai mudar a sua vida, você fazendo do seu jeito, do seu modo, sendo rebelde, gritando, falando, não muda. Ah, mas eu não aguento mais o filisteu. Ah, porque eu não aguento mais fulano de tal. Não interessa o que seja. Essa batalha tem dono. Você tem que colocar tudo na mão de Deus e ir, vai. Ai, Senhor, segura na minha mão, porque agora eu vou caminhar. Eu vou dizer para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ajuda nessa circunstância, porque não é sobre mim, é sobre a palavra, é sobre construir uma nova história, Fernanda. É sobre construir um novo tempo e entender que há um propósito em tudo isso que você está passando, porque lá na frente a gente começa a entender, aleluia, que eles reconhecem que o Senhor era com Isaac. E aí eles fazem um pacto de paz, porque parece que essa paz nunca vai chegar, mas ela vai em nome de Jesus, porque Deus trará ela de mão dadas para você, mas você precisa seguir
exatamente aquilo que o Espírito Santo tem falado a você, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz para nós que depois subiu dali para Berseba. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vou para o versículo 27, eu começo a entender que tudo aquilo que Isaac estava passando, trocando de poço, passaram por causa, e eles entulharam. E é o papel do inimigo, né? Tentar te atrapalhar, roubar a tua fé, fazer ninho na tua cabeça, fazer com que você esqueça sobre os grandes propósitos que Deus tem para sua vida, para sua história. Mas em nome de Jesus, há uma diferença. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus vai construir a tua história. E quem sabe você vai ser como Jó, porque Deus ele vai encher sua boca de riso. Mas você precisa cumprir os princípios de Deus. Eu não estou falando de um evangelho fantasioso, de algo, eu vou viver igual Mormon agora. Não é sobre isso, né? É sobre obedecer, é sobre ser pecador, mas se arrepender, é sobre não largar das mãos de Jesus, mesmo quando tudo está indo mal, errado, quando as coisas não estão funcionando da maneira certa. Você precisa continuar de pé, você precisa continuar na direção que Deus te deu. Isaac poderia desistir de cavar o poço na primeira vez, na segunda. Não, na terceira vez Isaac poderia desistir de cavar, porque os filisteus declaram, não, aparta de nós, aleluia. E não, né? Não, ele não apartou, ele continuou, apartou deles, mas continuou cavando o poço. E é o mais importante que você tem que entender, aleluia, em nome de Jesus. E dobre o teu joelho, igreja, é necessário. Bendito seja o Senhor. No versículo 27 está escrito assim, disse Isaac, por que vieste me visitar? Pois vós me aborrecesse, me expulsasse do meio de nós. Lembra que os filisteus pediu para ele se apartar lá? E aí eles vão visitar Isaac, porque Isaac está bem, Isaac cavou poço, Isaac está bem. Quantos vão te procurar quando você estiver bem? Meu Pai do céu. Quantos, né? Eu estava vendo uma mensagem da irmã, né? Nós oramos, Deus abençoou a vida dela. A primeira coisa que ela fez foi largar o servir. Vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Não é dessa maneira. Amém? Em nome de Jesus. E disseram, havendo isso, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dizemos, haja agora o juramento entre nós e a ti, façamos aliança. Olha, inimigo querendo fazer aliança com você. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como fizemos semente e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Ele tinha, olha só, presta atenção no que Deus está falando. E te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Ele está dizendo, nós não matamos, né? Não ferimos, deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Tu és o bendito do Senhor. Olha só que o inimigo está falando. Então, assim, muitas das vezes estamos passando por circunstância porque Deus quer fazer com que o outro reconheça que nós somos o bendito do Senhor. Mas lembre-se de que Isaac, ele cavou um poço, tentaram entulhar, ele cavou outro, né? Você pode estudar todos os nomes do poço, Gerar, né? Você pode estudar aí, ó, o Gerar, Ezeque, Sidna e Reobote, que é onde Deus dá paz para ele. Mas Deus livrou Isaac do mal enquanto os filisteus o perseguiam. Então, nesse momento delicado, nesse momento dessa batalha, essa batalha não é sua. Não precisa você abrir a boca, não precisa você falar, você vai ter que aprender a orar e a ficar mudo e deixar que o Espírito Santo trabalhe nessa batalha, nessa situação. Muitas das vezes nós dizemos para o Senhor, confiamos, Senhor é tudo, mas não conseguimos deixar na mão do Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu errei porque eu não conseguia deixar na mão do Senhor, eu botava minha mão lá. O dia que eu tirei minha mão de lá, o Senhor falou, agora eu começo. E aí Deus começou a mudar a minha história. É fácil? Não. Mas nós devemos continuar cavando até nós chegar em Reobote. Quando nós chegarmos em Reobote, o inimigo vai reconhecer, aleluia, que tu és. Agora tu és o bendito do Senhor. Olha, louvado seja Deus. Dá glória.
Então, essas batalhas, essas circunstâncias, né, que você pode chamar até de deserto, que é o mais, né, o mais popular, ela não é sua, ela é do Senhor. Mas só que você precisa entender quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, porque só há um, né? Jesus Cristo. Então, quando você entende isso, você consegue deixar na mão dele essa batalha, você consegue orar e falar, não, eu vou descansar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu estava precisando resolver algo, e aí eu descansei no Senhor, descansei. E aí o Senhor, lógico, responde, mas descansei de joelho, de jejum, na oração, né? Fazendo a minha parte, obedecendo a Deus naquilo que Ele quer, porque é muita gente que a gente atende, né? Pela misericórdia de Deus. Então Deus tem que dar direção, porque eu nem quero ter essa capacidade, nem me sinto capaz. Mas eu entendo que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, as coisas começam a acontecer sem muita força, sem muito questionamento, sem muita pergunta. É somente adorar. Muitas das vezes estamos gastando um tempo enorme com angústia. Ai, eu estou angustiado. Eu estou com crise de ansiedade, porque agora tudo é crise de ansiedade. E esquecemos que podemos ajoelhar, que podemos orar e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. E confiar que o Senhor, Ele tem o melhor. Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Essa batalha não é sua, você tem que entender, tem que aprender, tem que amadurecer espiritualmente, tem que pedir discernimento do Espírito para Deus, para parar de ficar, não, você tem que ajoelhar e orar. E para finalizar, já estamos no final, está escrito assim no 31, levantaram de madrugada, juraram um ao outro, depois se despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Eu fico imaginando Jesus tremendo e fiel. Deus pode dar paz perante o nosso inimigo. Deus pode dar paz. Deus pode dar paz. Deus pode dar paz. Deus pode dar paz no meio de toda circunstância. Deus pode dar paz. Deus pode repreender toda a fúria de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Você deve aquietar o teu coração em nome de Jesus, porque essa batalha não é sua, mas amadureça. Amadureça com o joelho no chão, cara no pó, de jejum, amadureça em nome de Jesus, amém? Corre agora, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP. Vamos juntos gerar esperança através da palavra de Deus e vamos orar nesse momento. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, traga para nós, aleluia, a resposta no meio dessa batalha. E se a resposta do Senhor é em silêncio, e lembre-se que Isaac, conforme ele ia trocando de poço, Abimeleque, os filisteus ia entulhando os poços dele, ele não foi lá bater de frente, não, ele mudou. Muda a estratégia, o Espírito Santo está dizendo assim, olha, e muda para cá, olha, faz assim, faz assado, mas creia no poder do Espírito Santo, amém? Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Vamos agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma adoração, por mais um momento, aleluia, de esperança cheio da graça, do poder e da misericórdia de Deus. E que nesse momento você tire aí na sua casa, no seu trabalho, no caminho. Eu não sei aonde você está, mas Deus está aí, porque você não entrou aqui por acaso, amém? E lembre-se disso, a gente precisa pedir ao Senhor autoridade, para não ser crente só no dia do culto. Nós temos que ser crente fora do culto, amém? E vamos orar ao Senhor, amém? Esquentou um pouquinho aqui, viu? É a graça e a misericórdia de Deus, porque aqui em São Paulo tá um frio. Você não tem noção. E eu não gosto de frio, né? Mas louvado seja Deus, né? Que Deus cuida de nós no calor, no frio, em todo tempo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa batalha não é nossa, é tua. Espírito Santo, trabalha no nosso caráter cristão.
Trabalha dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aumenta a nossa fé. Pai, traga à existência aquilo que não existe. Visita nosso sonho, Pai. Visita a circunstância. Senhor, nos ensina a cada dia, a cada hora, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, salve e liberta aqueles que nós temos orado. Senhor, vem, Espírito Santo, que aí alabiaçai. Alabacaço narras. Yasu narrais. Coialabeia calabalabaçai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aí é Yasu, Nahaisu Inabiakayasu Nabahas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a graça, a misericórdia, Senhor, e aquele que está com o coração doendo, Senhor, Pai, liberta, livra aqueles que estão com problemas emocionais, Senhor, salva, tira, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aquele que é problema fisiológico, Senhor, cura. Senhor, aquele que precisa de um emprego, de uma saída dessa dívida, Pai, ela vai ser paga em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um deles, Pai, realiza os nossos sonhos. Senhor, e aí a suna rasu e ele belabacas na basuna ras e aqui a sua, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus você ainda vai sorrir, rir, glorificar e dizer foi Deus que fez. E teu inimigo, quem sabe, você vai ter que oferecer um cafezinho para ele nessa nova fase, porque Deus, ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Nunca abandone o propósito que Deus tem para sua vida, porque vai chegar uma hora que Deus vai te espremer para você voltar para o propósito. Propósito nos faz crescer, propósito nos faz ser adorador. E propósito de Deus nos faz realizar sonho, mesmo da maneira mais improvável que nós podemos ser. Creia, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, amém? Segunda-feira não tem live, eu vou trabalhar na igreja, tá bom? É dia 22, só na segunda, na quarta eu estarei no direto do meu canal, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus, tá?